A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Tem vezes que a gente ora e fica pedindo para que Deus venha responder, mas Deus ele fica calado, ele permanece calado, porque o nosso Deus, quando ele está calado, ele está trabalhando, né? A gente sabemos disso. Nosso Deus, ele fica quieto, mas tem vezes que ele responde. Tem vezes que a gente faz pergunta para Deus, Deus já responde logo até mesmo na hora. Tem vez que ele diz, espera. Tem vez que ele fala, não. E é assim, o nosso Deus, ele sempre nos responde nossas orações. Mas nós temos que esperar a vontade dele, a hora que ele vai falar conosco. Vou estar lendo aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, que diz assim: mais ou menos nessa ocasião, os filisteus reuniram seu exército para outra guerra contra Israel. Venham a nós ajudar a lutar, disse o rei Aquis a Davi e seus homens. Ótimo, concordou Davi. Logo o rei verá como podemos ajudar de verdade. Se assim for, você será meu guarda-costa enquanto viver. Aqui diz a Davi. Nessa ocasião, Samuel já tinha morrido e todos os Israel tinham chorado a sua morte. Samuel foi sepultado em Ramá, que era sua cidade. O rei Saul havia expulsado do país todos os médios e os adivinhadores. Os filisteus se acamparam em Suné, e Saul e os exércitos de Israel se acamparam em Gibeá. Quando Saul viu o enorme exército dos filisteus, ficou tremendo de medo e perguntou ao Senhor o que deveria fazer. Porém o Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem por intermédio dos profetas. Então Saul deu ordens aos seus auxiliares para que procurasse uma médium, de maneira que ele pudesse perguntar a ela o que fazer. E eles encontraram uma em Dor. Saul se disfarçou usando roupas comuns em vez de usar suas vestes reais. Ele foi à casa da mulher à noite, acompanhado por dois dos seus homens. Quero falar com um homem que está morto, pediu Saul. Pode fazer subir o espírito desse homem? O senhor está procurando que me matem? Perguntou a mulher. Sabe que Saul mandou matar todos os médios e os adivinhadores? O senhor está armando uma cilada para mim. Porém, Saul fez um juramento muito sério de que ele não faria traição contra ela. Finalmente a mulher concordou e disse: Pois bem, a quem o senhor quer que eu faça subir? Faça-me subir Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, ela soltou um grito. O senhor me enganou, o senhor é Saul. Não tenha medo, o rei disse a ela. O que é que você vê? Vejo algo como um Deus que sobe da terra, ela disse. Como é a aparência dele? É um velho envolto em um manto. Saul entendeu que era Samuel. E se curvou perante ele. Por que você me perturbou, trazendo-me de volta? Samuel perguntou a Saul. Porque estou numa dificuldade enorme, respondeu Saul. Os filisteus estão guerreando contra nós. E Deus me abandonou e não me responde por profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que devo fazer. Porém Samuel respondeu: Por que vem perguntar a mim se é que o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? Ele fez conforme disse que faria, e tirou o reino das suas mãos e o deu ao rival, Davi. Tudo isso aconteceu a você
porque não obedeceu à ordem do Senhor. Quando ele estava tão zangado com Amaleque, e ainda mais isto, o exército de Israel inteirinho será derrotado e destruído pelos filisteus amanhã. E você e seus filhos estarão aqui comigo. Então Saul caiu estendido ao chão, paralisado de terror por causa das palavras de Samuel. Também ele estava sem força devido à fome, pois não tinha comido nada naquele dia. Quando a mulher viu, ou quando ele estava perturbado, disse: O Senhor obedeci às suas ordens, com risco da minha própria vida. Agora, faça com que eu digo, e me permita dar-lhe alguma coisa para comer, de modo que o Senhor possa aguentar a viagem de volta. Porém, Saul não aceitou. Os homens que estavam com ele confirmaram o que a mulher havia dito, e por fim ele concordou. Então ele se levantou e se assentou na cama. A mulher estava engordando um bezerro. Assim, ela saiu depressa, matou o bezerro, amassou a farinha e assou um pão sem fermento. Ela trouxe a refeição ao rei e seus homens, e eles comeram e depois foram embora naquela mesma noite. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Saul, ele teve uma triste decepção por ter ido ali, na casa daquela mulher feiticeira, para consultar ela, porque Deus, ele era contra isso. Deus não aceita que as pessoas fiquem consultando os mortos. Na Bíblia já está escrito que não pode fazer isso, e Saul desobedeceu a ordem de Deus e teve um fim trágico. Pediu para que um dos homens dele matasse ele, mas o homem não quis matar ele, e ele se jogou em cima da espada e morreu. Os filhos dele foi tudo morto, mataram todos os filhos dele. Isso Isso aconteceu por causa da desobediência dele. Ele desobedeceu a Deus. Ainda por cima, ele não foi um rei que Deus queria que ele fosse. Ele foi um rei porque as pessoas estavam pedindo um rei. As pessoas estavam pedindo e as pessoas escolheram Saul como o rei. E Deus permitiu. Mas o Saul, ele não foi um bom rei. Ele foi um mau rei. Davi, ele foi um bom rei, mas ele teve também uns pecados que ele cometeu, né? Desejando a mulher de um funcionário dele que ia para a guerra com ele, e acabou tendo um filho com essa mulher. O filho morreu, e a vida dele também foi, resolveu matar, né, essa pessoa que era o marido da mulher, armou, né, para ele fosse morto lá na guerra, para poder tudo ficar ao favor dele. E acabou ele ficando com a mulher, mas o filho morreu, e aí teve uma tragédia na vida dele, muita tragédia na vida dos filhos dele. O filho dele queria matar ele. E é esse negócio, quando desobedece a Deus, acontece um monte de coisa na vida, porque as consequências vêm, né? Não podemos desobedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Obedecer. Quando nós obedecemos, as coisas já acontecem, imagina sem obedecer, né? O que Deus manda. Então, por isso nós temos que ter cuidado. Hoje em dia, a luta são espiritual. Antigamente, a luta, elas eram carnal. Elas eram braçal, né? Hoje em dia não, é espiritual. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque agora as lutas não é mais contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades, não é contra as pessoas. Por isso nós temos que tomar cuidado, para a gente não estar acabando, ser pego de surpresa lutando contra o próprio Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, meu Pai, que está, Senhor Deus, meu Pai, indo, Senhor Deus, meu Pai, fazer algo, meu Pai, que o Senhor não quer que ela faça, Senhor Deus, meu Pai, porque, meu Pai, ela vai ter consequência na vida dela, meu Pai, Pai, não permita, Senhor Deus, meu Pai, que ela siga, meu Pai, fora da Tua palavra, porque, meu Pai, isso vai acarretar, Senhor Deus, meu Pai, uma coisa muito grande, meu Pai, na vida dela, Senhor, porque ela vai sofrer, Senhor Deus, as consequências, Senhor Deus, meu Pai. Oh, Deus, se ela se arrepender, tudo bem, Senhor Deus, o Senhor perdoa, mas se não se arrepender,
Meu Pai, o inimigo vai estar, Senhor Deus, meu Pai, sobre a vida dela, Senhor Deus, meu Pai, fazendo com que tudo venha dar errado, Senhor. Ô Pai Todo-Poderoso, ajuda elas, meu Pai. Afasta o inimigo da vida delas, Senhor Deus. Afasta, Senhor Deus. Joga por terra, Senhor, desses inimigos, Senhor. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.